Arthur, conversar com alguém tem ajudado? Minha mãe sempre diz: sorria, ponha um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito: trazer risos e alegria para o mundo. Para! Sou só eu? O mundo tá ficando mais louco. E através da Bíblia satânica, ele pegou um pedaço e ele escreveu com a letra dele. Se você me permitir, eu vou ler. E ele fala o seguinte, nesse texto que o Guilherme escreveu no caderno que ele carregava. Ele fala o seguinte: Lu, quando caminhando em território aberto, não aborreça ninguém. Se alguém lhe aborrecer, peça-o para parar. Se ele não parar, destrua-o. 3 adolescentes foram apreendidos ontem à noite, depois de invadir uma escola. O Ministério Público ouviu agora à tarde os 3 adolescentes que invadiram uma escola estadual em Baú ontem à noite. Segundo o MP, deve ser definida até amanhã qual medida socioeducativa eles devem cumprir. Os 3 são alunos do colégio estadual e têm 13, 16 e 17 anos. Jung explicou esse fenômeno com um conceito chamado de sombra. A sombra é a parte da psique de uma pessoa que eles se recusam a reconhecer. É a parte de você que deseja poder bater em seu chefe e depois roubar sua carteira. É a parte de você que deseja poder roubar um banco em uma máscara de palhaço ou arremessar-se em uma rua pública disparando um lançador de foguetes. É a parte de você que quer abandonar as regras. Eu acho que a melhor explicação, eu não consigo até hoje uma explicação diferente, melhor. De um lado tem a noite, do outro lado tem o dia e no meio a aurora. De um lado tem a doença mental, do outro lado a normalidade mental e entre a loucura e a normalidade tem a zona fronteiriça. Quem são os habitantes da zona fronteiriça? São os psicopatas. Ou seja, não são nem loucos e nem normais. O louco, ele rompe com a realidade. O psicopata, esse que vive na zona fronteiriça, ele não rompe com a realidade. Ou seja, é inteligente, ele pode ser sedutor, enfim, não tem alucinações, não tem delírios. E ele, nesse estado dele, ele pode muito bem seduzir as pessoas. Agora você perguntaria, qual é a normalidade dele, então, para ser um habitante da zona fronteiriça? São valores éticos e morais reduzidos, às vezes até nulos, um defeito profundo na afetividade, eles não têm sentimento superior de piedade, de compaixão, de altruísmo, por isso que eles agem daquela forma, e um desejo deformado. Então isso caracteriza esses fronteiriços psicopatas, habitantes dessa zona entre a loucura e a normalidade mental. Fórum de Suzano veio a ordem judicial, a apreensão do menor. Novas evidências e depoimentos de testemunhas levaram a juíza a determinar a apreensão.
A polícia acredita na participação indireta. O menor teria ajudado na elaboração do plano do massacre. O relato e a troca de mensagens com uma professora de informática que desconfiou do comportamento do aluno são apenas algumas das provas reunidas pelos investigadores. Você tem alguma coisa a ver com o caso do Raul Brasil? Não fiz. Foi o meu melhor amigo que fez. Meu amigo de infância. O amigo era Guilherme Tauti Monteiro, de 17 anos, segundo as investigações. O que você acha de tudo isso? Ele fez o que a gente vivia conversando sobre. Entrou para a história. Ele queria imitar o massacre americano Columbine. Você não se sente culpado? Não. A pergunta clássica, né? Você está arrependido do que fez? Não é? A pergunta clássica. Claro que estou. Estou há 3 meses preso, estão me chamando de monstro. Quer dizer, não é como a sorte da vítima, o ato praticado. Entendi. É egocentrado. Eu estou egocentrado, o que eu digo é, eu estou arrependido porque eu estou preso. Não tem remorso. Porque ele tem isso calculado maquiavelicamente. Né? Não é porque tem gente que fala assim, coitado, doutora, é um impulso que ele não controla. Controla sim. Controla sim e sabe na hora que pode descontrolar. O adolescente tinha citado o massacre de Columbine, que ocorreu há 20 anos nos Estados Unidos. E confirmou saber dos planos. Ele comentava, ele gostava bastante de um caso nos Estados Unidos da escola Columbine. Que 2 adolescentes entraram lá e fizeram exatamente a mesma coisa. Ele ficava falando, se eu entrar naquela escola, vou fazer isso, não sei o quê. Fez, né? Só que eu não imaginava que ele ia fazer de verdade. Para mim, eu só estava comentando. Então, por mais que a gente tenha dificuldade de entender por que as pessoas são assim, eu só posso dizer que o psicopata, ele é assim, ele funciona assim, e o grande prejudicado são uma minoria que acabam prejudicando muito. E se a gente entender que eles veem o outro como um objeto de poder, de status e diversão, a gente vai entender diversos crimes, não só crimes graves de perversão, mas crimes graves também de corrupção. Na sexta-feira, o adolescente chegou a ser levado ao fórum, mas não foi apreendido porque o Ministério Público não ofereceu denúncia, entendeu que não havia provas suficientes contra ele. Dessa vez, será encaminhado para uma instituição e ficará lá por ao menos 45 dias. Imagine só. Imagine o perigo que representa esse menino se for solto. Sendo insanidade mental ou pura maldade, aqui na conversa eles colocam isso, eles classificam como pura maldade, concorda? Porque existe uma coisa, gente, determinados crimes são tão inexplicáveis para quem não é psicopata, que as pessoas sempre se perguntam por quê. Não tentem imaginar o porquê. Imaginem que, para fazer o que é feito e nos causa tamanho espanto, só um psicopata pode fazer. Existem coisas... Por que é difícil a gente entender como um psicopata funciona? Porque que bom que quem tem essa dificuldade, porque não é psicopata. Porque é difícil imaginar um mundo onde a gente não imagina o outro. Né? Por exemplo, tem uma definição de psicopatia que eu gosto muito, que o psicopata é aquele que sabe a letra da música, mas não sente a melodia. Grande nome do cinema, o ator australiano Heath Ledger, completaria hoje 40 anos de idade. Ele ficou eternizado na figura do Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas, em 2008. Esse papel rendeu a ele prêmios póstumos, né, como um Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante, também do Critics' Choice Awards em 2009. Ledger afirmou que o personagem Coringa que ele assumiu era um palhaço psicopata, assassino em massa, esquizofrênico, com empatia zero. Ledger disse ao The New York Times que ele teve problemas para dormir enquanto personificava o Coringa. E que, na semana passada, eu provavelmente dormi uma média de 2 horas por noite.
Alguns supuseram que Ledger pode ter se aberto para uma entidade demoníaca para retratar melhor o Coringa. Um demônio que no final ele foi incapaz de escapar. Ledger parece ter sido tão atormentado que disse ao The Times: "Eu não conseguia parar de pensar. Meu corpo estava exausto e minha mente ainda estava em andamento." Ele continuou afirmando que usava drogas e que sufocaria a agitação por apenas 1 hora. It's really fun to look at these old pictures once you kind of know what they mean. You know, at least that's what I've discovered, is that once I kind of understand the underlying rationale for, I mean, someone worked hard on that. That's an engraving, right? They took a long time making that picture. They're serious about it. And when you understand what it means, you know, all those people, they're prostrate at the revelation of the law. It's like, well, no wonder. It's like, break the law and see what happens. Break the universal moral law, man, and see what happens. You know, I see people in that situation, well, as you all do all the time, perhaps me more than you because I'm a clinical psychologist, you know, and if the people I'm seeing haven't broken the universal law, then you can bloody well be sure that people around them have. It's no joke. Like, you make a mistake and things will go seriously wrong for you. And so, it's no wonder that you'd be terrified at the revelation of the structure that governs our being. One of the things that's so remarkable about the Old Testament, this is another thing Nietzsche commented on. He was a real admirer of the Old Testament, not so much of the New Testament. He thought it was a sin for Europe to have glued the New Testament onto the Old Testament, because he thought the Old Testament was a really accurate representation of the phenomenology of being. It's like, stay awake, speak properly, be honest, or watch the hell out, because things will come your way that you just do not want to see at all. And it might not just be you, it might be everyone you know and everything about your culture that is demolished for generation after generation. It's like, stay awake and be careful. And I think that people only don't believe that when they're being hubristic. And I think that most people know that deep in their hearts. You know, when you get high on your horse, that happens fairly often. If you have any sense, you think, geez, I better be careful and tap myself down a fair bit, because if I get too puffed up, man, something's going to come along and take me out at the knees. And everyone knows that. Pride comes before a fall. It's like, if you have any, that's why it says in the Old Testament that fear of God is the beginning of wisdom. It's like, I've never, in all my years as a clinical psychologist, and this is something that really does terrify me, I have never seen anyone ever get away with anything at all, even once. You know, there's that old idea that God has a book, you know, and keeps track of everything in heaven. It's like, okay, you know, maybe it's not a book. Fine. But that is a really useful thing to think about, because, well, maybe you disagree. Maybe you think people get away with things all the time. I tell you, I've never seen it. What I see instead is that thing happens, right? Someone twists the fabric of reality. And they do it successfully because it doesn't snap back at them that moment. And then like 2 years later, something unravels. And they get walloped and they think, oh my God, that's so unfair. And then we track it. It's like, well, what happened before that? This. Well, and then what? This. And then what? This. And then what? Oh, this. Oh, that's where it went wrong. It's, yeah, because you can't twist the fabric of reality without having it snap back. It doesn't work that way, and why would it? Because what are you going to do? Twist the fabric of reality? I don't think so. I think it's bigger than you. You know, and I think that one of the things that really tempts people is the idea that, well, I can get away with it. It's like, yeah, you try. You see how well that works. It's like you get away with nothing. And that is the beginning of wisdom. And it's something that deeply terrifies me. And, you know, ever since last September, when I came to more like broader public attention, one of the things, I've been terrified of making a mistake, because I certainly know I'm more than capable of making a mistake. And thank God so far, either I haven't made one or no one's found out about it. So, but it's like, you know, we walk on a very thin and narrow edge. And we're very lucky when things aren't degenerating into chaos around us or rapidly moving to far too much order. And it's not an easy thing to stay on that line. And you can tell when you're on that line, because the things are deeply meaningful and engaging when you're on that line. But if you're not existentially terrified about the consequences of wavering off that, then you are truly not awake. So, and that's what I see in this picture. You know, it's like,
look out, man. Because there are rules. And if you break them, God help you.